Bom dia, hoje aprendendo mais, usar um pouco mais a tecnologia, gravar também para YouTube, transmitir por lá. Então, hoje é segunda-feira, o dia da live sobre diabetes, esse novo olhar para o sintoma diabetes, que é a doença em maior número de crescimento no mundo todo, principalmente no nosso país, no Brasil. Por que ela é de maior crescimento? Porque falta a gente se conhecer, falta esclarecimento, falta conhecer as causas reais, não aquelas causas que a gente aprende e que não conseguem impedir que a gente se torne uma pessoa diabética. E faz alguns anos que eu pesquiso sobre isso, e eu pesquiso sobre minha pessoa, pesquiso sobre pessoas, sobre seres humanos que adoecem e continuam sofrendo com a doença que parece impossível de ser é, erradicada da raiz, né? Então a gente vê muito falar em reversão, em nomes que dão para a diabetes que é possível fazer. O meu trabalho aqui não é reversão da diabetes, é usar a nosso fator de sermos diabéticos para usar como força mesmo de vida, como transformação. Esse é o meu trabalho aqui com a diabetes. Mostrar que a diabetes é apenas um sinal de que a gente não está vivendo a nossa essência, de que a gente está vivendo num mundo que não é o nosso mundo que a gente gostaria de estar vivendo. E um mundo interno, não um mundo o jeito que o nosso Brasil é lá fora, porque a diabetes vem de dentro da gente. É o nosso corpo que produz. Ela não é tão produzida só pelo alimento. Claro, as nossas escolhas internas que fazem a gente tomar decisões que uma delas é a má alimentação. Então, todo diabético sabe que não deveria se alimentar de uma forma tóxica. E por que não consegue cumprir? Por que é tão complicado, né? E como hoje o assunto é porque os diabéticos acham que a vida é tão complicada, porque de fato para nós a vida é complicada. A gente complica a nossa vida, né? Então nós temos essa crença e essa crença ela faz parte da nossa realidade. E eu me incluo nesse tipo de pessoa, de achar que a diabetes é uma doença complicada. Bom dia, quem está chegando aqui ao vivo. Estou também transmitindo no YouTube, então vou interagir menos aqui, mas vocês podem colocar a sua contribuição, sua dúvida, que eu vou estar respondendo sim, tá? E essa semana eu vou estar fazendo live todas as manhãs, às 11 horas, entre 11 e 11 e meia, falando sobre os sintomas silenciosos da diabetes. E hoje, para começar, o primeiro sintoma silencioso é achar que a vida é complicada, que a vida é difícil. E esse conteúdo eu trabalhei na sexta-feira passada na comunidade, que eu estou desenvolvendo a terceiro grupo já, de pessoas que estão se curando da diabetes, entendendo a raiz, entendendo a causa da diabetes, a causa real mesmo. Aquilo que a medicina germânica, que é a constelação familiar, aquilo que a medicina convencional traz também, tudo é incluído nessa causa real. A gente não foca apenas num aspecto. E quando a gente trabalha a causa real, é todo o nosso estilo de ser, nosso estilo comportamental, nosso modo de funcionar. E um dos modos de funcionar de nós diabéticos é achar que a vida é complicada. E como eu já falei, eu confesso que eu ainda acho, muitas vezes eu ainda acho que a vida é complicada. Já vi que nem sempre é complicada, que sou eu que complico muito a minha vida. Mas essa crença, ela é tão forte dentro da gente que a gente acaba se fazendo as coisas acontecerem para complicar, né? Tem coisas que para os outros são simples, que para os outros são
coisas assim de tirar de letra, a gente fala para nós diabéticos, nossa, mas como eu vou conseguir isso? Eu não tenho tempo para isso. Ai, é muito difícil. Eu acordo e corro o dia inteiro e não consigo fazer tudo isso que querem que eu faça, né? Então, essa complicação, a gente, a gente tem tanta certeza disso que a gente assume 500 compromissos para o mesmo dia. A gente assume muitas coisas, né? Isso faz parte da nossa condição de pré-diabéticos e de diabéticos também. A pessoa que assume tudo o que vem pela frente, que diz sim também para as coisas que ela queria dizer não, que continua fazendo aquilo que ela acha que não deveria estar fazendo, ela está fugindo de alguma coisa, né? E todo diabético, ele foge de se encontrar consigo mesmo, né? Então, essa fuga faz a gente olhar para tudo menos para a gente, né? Então, quem tiver sua contribuição, pode colocar aqui, colocar o bom dia aqui no Instagram, que no YouTube ainda não sei colocar. E quem tiver seu comentário também, quem estiver assistindo a gravação depois, pode colocar o seu comentário abaixo da gravação, que eu vou responder também. Não é só no ao vivo que eu respondo. Para começar, eu vou dar aqui sugestão de depois que você terminar de assistir esse conteúdo, que você assista o mito na inteligência artificial, você pode encontrar história, ou tem o livro, também tem muitos lugares que conta a história do mito de Sísifo. Ele era uma pessoa, um mito que foi, uma história que foi criada da mitologia grega, mas todas essas histórias antigas, elas foram criadas para ensinar as pessoas, para ensinar algo. E na época da sabedoria da antiguidade grega, o mito de Sísifo foi inventado, foi criado para mostrar que quanto é necessário sermos espertos para que a gente sobreviva, para que a gente viva, para a gente ter saúde, ser feliz, né? Então, ele era conhecido, Sísifo, ele era conhecido por sua esperteza e também pela sua arrogância, pela sua capacidade de trapacear. Então, ele trapaceou até a morte, ele conseguiu trapacear até enganar até a morte. E com isso ele conseguiu se manter vivo além do tempo, né? Bom dia! Então, quando ele morreu, os deuses ficaram furiosos, porque ele era tão trapaceiro, mas tão trapaceiro que decidiram lhe dar um castigo enquanto ele estivesse nesse submundo do pós-morte, né? O que que ele deveria fazer como nesse castigo? Empurrar uma pedra, uma enorme pedra, montanha acima para sempre, né? E que toda vez que ele chegasse, que essa pedra chegasse lá no topo, essa pedra rolaria de volta, né? Ele não ia conseguir manter ela lá no alto, porque ela não tinha onde firmar, né? Então ele teria que recomeçar para sempre enquanto ele estava vivendo esse castigo dos deuses. Mas o que que ele decidiu na esperteza dele, na arrogância dele? Que ele podia fazer algo de bom com isso, que ele poderia sim transformar isso em uma diversão, né? E aquilo que à primeira vista parecia um castigo, para ele se tornou uma forma diferente de ver a vida, né? De ver a condição humana. E também por isso que esse mito foi tão difundido, continua sendo difundido, né? Por quê? Porque esse mito é usado para mostrar a condição humana, como a gente precisa estar empurrando as nossas pedras morro acima todos os dias. E é uma forma de como que a gente pode, mesmo que a gente é obrigado a empurrar essa pedra morro acima, a gente consegue encontrar um sentido nisso, né? Então, nós, na nossa condição humana de pessoas frágeis, de pessoas
incapazes, porque nós diabéticos, a gente vive eternamente na impotência. Por isso que todo diabético também tem alteração na glândula da tireoide, que é a glândula da impotência. A pessoa que tem problema nessa glândula, ela se sente impotente. Eu não sou capaz de fazer algo com tanta rapidez como deveria. E quanto mais a gente tem essa sensação de impotência, mais essa glândula cresce e atrofia, e mais o glucagon e a insulina também vão se alterando ao longo da nossa vida, né? Então, essa condição que vem da nossa percepção, da crença de que a vida é complicada, de que a vida é difícil, faz com que essas glândulas tudo saiam do normal. E a gente não aprendeu que as glândulas são comandadas pelo nosso cérebro, pelo nosso mental e emocional. A gente aprendeu que tudo que atrapalha tem que ser combatido com remédio ou fazer cirurgia para extrair. Então, muita gente que eu atendo já tirou a glândula da tireoide, já extraiu. Pode isso, né? Pode extrair uma glândula, algo tão importante que é o que produz os hormônios para nossa vida, né? Então, tirar uma glândula significa que o corpo perde capacidade de fazer o que ele deveria fazer, né? Então, não é natural fazer um corte, tirar algo que a gente recebeu de presente do Criador. Se Deus fez essa glândula da tireoide aqui, se Ele fez a gente com a glândula que produz o hormônio do glucagon e o hormônio da insulina, é porque é algo que a gente precisa para nossa sobrevivência e também para nossa vivência, para nossa vida abundante. Então, a glândula da tireoide, ela se altera porque a gente precisa ser mais rápido do que seria o normal da condição humana. E onde que entra o Sísifo aí? Ele precisou aprender a fazer no ritmo dele e fazer disso uma diversão, né? Então, esse mito, ele nos traz sabedoria. A gente precisa usar mais a nossa própria criatividade para que a gente faça dessa missão de viver aqui na jornada, aqui na Terra, não como uma obrigação. Porque eu estou falando isso também de obrigação? Porque se a gente leva assim a vida numa, dizer, muito pesado, é muito difícil ser quem eu sou. Então eu sou obrigada a ser Silvina 24 horas por dia. Nossa, eu queria ser uma outra pessoa que tem mais facilidade, uma outra pessoa que não precisa fazer tanto esforço, uma outra pessoa que já sabe fazer tudo que eu ainda não sei fazer. Então, quando a gente fica muito nessa de se comparar, de se sentir impotente, a gente não é feliz na nossa jornada. A gente não consegue continuar rolando nossa pedra morro acima com leveza, com simplicidade, né? A gente precisa fazer muito esforço e por isso a gente também vai se tornando uma pessoa ranzinza. Porque quando a pessoa se torna diabética há muito tempo, fica cada vez mais negativa. Todo diabético é conhecido pela sua negatividade, pela sua ranzice. E quem tem diabetes e se observa um pouco, ou quem é pré-diabético também, me escreva aqui vocês que estão aqui, vocês são pré-diabéticos ou diabéticos, ou vocês convivem com diabéticos? Porque a pessoa que tem diabetes já no sangue ou no futuro é uma pessoa negativa, é uma pessoa que tem medo. A pessoa ao mesmo tempo que ela é extremamente negativa, ela tem, ela fica negativa porque ela tem medo de avançar. Ela tem medo do novo. Ainda esse final de semana eu estava num encontro de festa de família e um senhor veio me falar assim que agora que ele descobriu que um ditado que ele aprendeu desde criança, que é melhor um pássaro voando? Não. É melhor um pássaro na gaiola do que dois voando? Não sei se vocês também já ouviram esse ditado e acreditaram nele, né?
Eu sempre aprendi isso também. Melhor um pássaro preso do que dois voando. Isso é uma mentira. Isso faz a gente acreditar que a gente não pode voar. É um ditado que foi inventado para nos domesticar, para fazer acreditar que aquilo que está seguro é seguro. Mas aquele um pássaro preso, ele pode morrer e você fica sem opção. E isso é muito profundo porque a gente se prende naquilo que é, a gente acredita que é seguro. Junto com isso vem tudo. Ó, eu também fui ser funcionária pública porque eu aprendi que segurança acima de tudo. Preciso ter um emprego que garante o meu salário todo mês, sem eu precisar me esforçar, sem eu precisar correr riscos, né? Então a gente tem muito forte hoje difundido a crença de que correr riscos é perigoso. E a gente continua com muitos ditados que a gente continua levando em frente. A gente continua acreditando em muita coisa sem questionar, sem pensar. E quando a gente começa a pensar, não, mas é melhor dois pássaros voando, porque se tem dois pássaros voando, pode ter mais 50 pássaros perto dele voando. Quanto mais o horizonte vai trazer novas oportunidades, né? E enquanto a gente está ocupada, cuidando daquele um passarinho na gaiola, para que ele não morra, para que ele sobreviva, ficar fazendo de tudo para ele se manter vivo, a gente está perdendo as oportunidades que lá fora, tantas que passam voando por cima da gente. Bom dia, Marlene. Então, olha quanta coisa a gente fecha a nossa mente, fecha a nossa capacidade de expandir a nossa vida, de ter sucesso profissional, de ter sucesso financeiro, de ter sucesso no casamento também. Porque quando a gente tem a mentalidade de que é melhor um preso do que dois voando, a gente também tenta fazer, a gente também acredita que o nosso marido, a nossa esposa, é algo que precisa estar embaixo de nossas asas. Isso esconde, esse ditado esconde uma ideia controladora do universo, né? É melhor você ter tudo embaixo de tuas asas, os filhos, é melhor teu filho perto do que teu filho longe, é melhor você ter melhor o pouco do que nada. São tudo frases que nos limitam. E isso está por trás da ideia de que nossa vida é complicada. Porque se eu fico com um monte de crenças que me limitam, eu continuo alimentando elas, e elas continuam me fechando, me colocando viseira. O que acontece com o tempo? Aquela viseira vai tomando mais força. A retinopatia diabética. Então, a diabetes não traz a cegueira, mas a cegueira que traz a diabetes. Então, se eu fico vivendo uma vida 55 anos eu vivi, quase 55, com as viseiras assim muito fortes. Eu só comecei a reagir quando eu fiquei quase cega, quando eu estava assim já com. Ainda hoje eu tenho bastante dificuldade de visão, porque tem coisas que não se recuperam mais, né? Catarata cresce, o nervo óptico ele atrofia, e tem coisas que demoram a recuperar ou não recuperam. E a retinopatia, ela começa a se desenvolver desde criança, desde o momento que eu tenho medo. Então, se eu sou aquela pessoa que eu acredito que melhor um pássaro voando, um pássaro preso, olha só, melhor um pássaro preso do que dois voando, é porque eu estou com medo de perder uma segurança. E todos esses ditados, se vocês quiserem escrever também aqui ditados que vocês veem que são de dupla interpretação, escrevam aqui no chat. Com certeza vocês conhecem muitos, né? E quando a gente desenvolve coisas, ideias assim fechadas, a gente acredita que, não, para quem nasceu, ah, uma coisa que fizeram no passado com a gente, e tem gente que ainda fazer teste de QI, como se o QI, o coeficiente da inteligência, fosse o que define a capacidade da pessoa ter sucesso ou não.
Isso é uma coisa, é uma forma de colocar rótulo nas pessoas. E se você estudar um pouquinho, se você escutar as histórias das pessoas que fizeram coisas grandiosas na humanidade, são as pessoas que tiveram os piores resultados nos testes de QI. Por quê? Porque a inteligência racional é um pequeno detalhe que muitas vezes faz a gente se limitar mais ainda. Porque o ego, ou a inteligência racional, ela coloca muito mais medo na pessoa do que capacidade. Então, se eu fiz esse teste lá aos 18 anos e eu acreditava que meu teste seria o resultado mais baixo, porque eu tinha uma autoestima das piores de uma sala de aula. Fiz na escola, né? Eu era adulta e os outros tudo crianças, tudo inteligentes, tudo espertas, e eu, adulta ali estudando junto com as crianças. Eu fiz esse teste, eu tive certeza antes de sair o resultado que o meu coeficiente seria o mais baixo da turma. E qual não foi a surpresa? Que meu foi muito a mais alto do que os outros. Eu tinha 18 anos e eles tinham 11, 12, né? Então eu me sentia uma velha. Eu me sentia mesmo assim. Eu não conseguia interagir com eles porque eu me sentia velha. Eu tinha saído do Paraguai e fui colocada numa turma de sexto, sétimo ano com crianças, né? E isso me fez muito mal. Só que quando eu fiz o teste do QI, o meu QI deu muito alto. Mas isso nunca não adiantou nada, porque o meu emocional estava lá embaixo, continuou lá embaixo, né? Então, o mito de que, esse mito que eu estava comentando do Sísifo, ele nos ensina que que não faz diferença se a gente tem um propósito pré-definido, se a gente nasce já com grandes coisas, com grandes potenciais. Não, desde criança eu quis ser médico, agora vou ser médico. Tem gente que tem essa história. Desde criança quis ser isso e agora consegui ser. Ontem minha sobrinha foi eleita Miss aqui da cidade, Miss do município, e ela tem a história desde criança, ela queria, mas que ela chegaria lá, não tinha, ela também não tinha essa esperança, né? E ela conseguiu porque ela não desistiu, né? Então, querer, todo mundo tem essa história. Eu queria ser famosa aos 7 anos, aos 8 anos. Eu queria ser aquelas crianças que foi a época que a gente comprou televisão e apareciam crianças. Eu sonhava em ser famosa, mas eu não tinha o objetivo de ser famosa. E isso está muito por trás da gente se encolher, de a gente sonha com coisas, mas a gente não tem objetivo real, porque sonhar, todo mundo sonha. Agora, se a pessoa de verdade acredita nisso e vai fazendo cada dia um pouquinho mais para chegar nisso, ela não chega na diabetes aos 55 anos, nem na depressão como eu cheguei. Então, eu sonhava quando era criança, eu sonhava que eu teria que ser famosa, que eu queria ser famosa, mas era para esconder a minha dor. Então, muitas vezes o sonho ele só esconde a dor, mas ele não esconde a força, ele não tem essa nossa. O sonho por si ele é vazio, ele é morto, né? Então, ainda continuando sobre o Sísifo, porque ele precisou aprender a ser livre, mesmo que ele foi obrigado a rolar essa pedra morro acima nesse submundo para sempre. Ele já tinha morrido, né? Então não seria até a morte. Mas então, para sempre ele teria que rolar essa pedra para cima como castigo. E ele escolheu ser feliz fazendo isso, né? Então, essa escolha nós podemos ter. Então, mas o que acontece? E nós diabéticos, nós rejeitamos a nossa pedra. Nós vivemos rejeitando a nossa história. A gente olha para a vida como se tudo fosse um castigo, como se tudo fosse negativo. Por isso a gente entende que a vida é complicada, né? Então, essa rejeição que a gente tem por aquilo que a gente é obrigada a fazer, faz o nosso corpo alterar a tireoide, como eu já estava falando, faz o nosso corpo alterar a função
da glândula do glucagon e da insulina, e, como consequência, como junto com isso tem um vazio, esse vazio existencial, o vazio de não saber para que a gente existe, e isso também está por trás da causa de quase todas as doenças. Que esse vazio existencial, quando a gente rejeita a nossa história, é o conflito da identidade, de não saber para que a gente existe, não saber para que a gente veio, não tem um propósito, um motivo para acordar cedo todos os dias, né? Então, se você é diabética ou não é, tanto faz. Se você não tem um motivo para acordar todos os dias, um motivo que te dê brilho nos olhos, um motivo que te dê coragem de movimentar o corpo. Porque se você não tem coragem de movimentar o corpo, se nada te traz brilho no olho, o olho vai começar a secar, vai ter a retinopatia. E se não faz ter coragem de se movimentar, é sinal que a musculatura também vai começar a atrofiar. Aí o corpo começa a ficar, os pés ficam gelados, as mãos ficam geladas, vai atrofiando toda a musculatura, porque faz parte dessa rejeição da nossa história. E nós diabéticos temos muito isso. Que quais os sintomas psicológicos que nós temos? Ansiedade, a pessoa ansiosa tem pés e mãos frios. É o sintoma que vem junto, né? A depressão, é uma sensação de vida sem propósito, né? Então, eu sou uma pessoa deprimida, dizem que a depressão não tem cura, então eu sou obrigada a tomar remédio, porque minha mãe, meu pai, eu, minha tia, as pessoas da minha família também têm depressão, e a gente acaba acreditando em tudo isso. Ó, gente, vocês que estão ao vivo aqui, por favor, mostrem que vocês estão aí, não estou vendo ninguém, está tudo silencioso. Eu estou também gravando para o YouTube, por isso que também não estou conversando tanto com vocês, né? Então, o que que a gente também tem em comum? Nós que estamos rejeitando a nossa pedra, né? Nós procrastinamos, a gente não tem força de ação. Uns 5 anos atrás, quando eu comecei a fazer terapia em grupo mesmo e no individual, um dos diagnósticos que eu tive é: você tem muitas ideias, ideias boas, ideias grandiosas, mas não tem força de ação. Nossa, eu digo, não sei nem o que que é isso. O que que é não ter força de ação? Não ter força de ação é aquela pessoa que está perdida na vida, que está vivendo no automático, que vive só aquilo que os outros mandam. Não tem um propósito de eu vou fazer isso porque eu vou fazer dar certo, né? É aquela pessoa que não tem força de ação, ela começa algo. Eu vejo quantos colegas que começam no Instagram, começam a fazer grupos, começam a fazer trabalho, estudam uma ciência nova, começam algo novo. E quando dali uns meses, pararam. Na minha família tem um monte disso também. Irmãos, primos, tem um monte de gente que estudou, que estuda ainda, mas não está fazendo, aplicando, né? Então, essa procrastinação, essa sensação de tempo perdido, estou perdendo muito tempo fazendo live. Tem muita gente que fala isso. Como é que você tem coragem de perder tempo, fazer live todo dia? Para mim, não é perder tempo. Porque o meu trabalho com a diabetes, com as doenças crônicas, é a minha cura, é o meu propósito de vida. Então, não importa, porque tudo depende da ótica que a pessoa coloca. As pessoas que acham que é perder tempo é porque elas estão fazendo a live para os outros somente, para ser aplaudidos, para ser reconhecidos. Mas quando a gente faz um trabalho para encontrar a nossa própria identidade, porque eu estou aqui trabalhando a minha identidade também enquanto eu trabalho com as pessoas diabéticas. Cada vez eu vou construindo uma nova identidade, uma nova pessoa que eu estou me tornando. Agora estou abrindo outro campo de trabalho junto com a parceria com o Dr. Eduardo. A gente já fechou vários compromissos junto. Isso é força de ação. Quando vem convites e eu assumo, assumi também a liderança do livro Novo Olhar para os Sintomas que a gente está começando, né? Então é força de ação que a gente está desenvolvendo, né? E quando a gente desenvolve mais a força de ação, o ressentimento que causa diabetes
e a irritação, que são as situações indigestas, que a vida é muito complicada, é muito difícil, isso mexe com o sistema digestivo. Então, essa irritação, esse ressentimento, ele vai perdendo força, ele vai perdendo foco. As doenças psicossomáticas, toda essa parte que a gente acha que vai ter que tomar remédio, tem gente que toma medicação para o estômago, para o sistema digestivo, todos os dias. Eu também precisei. E isso tudo vai se resolvendo, porque quando a gente toma força de ação, o ressentimento, sentir as mágoas de novo, não acontece mais, porque a gente está com um motivo para sentir coisas novas. Deixa eu ver o comentário da Marlene. Exatamente assim, você se sente bem fazendo esse trabalho. Isso, toda pessoa, para não ficar doente, para não entrar na senilidade ou no Alzheimer ou na diabetes, precisa se sentir bem fazendo o que faz. Sobre isso eu vou estar falando no workshop que eu vou fazer sábado. Que bom, Marlene, que você trouxe esse comentário, né? No sábado eu vou fazer um workshop, no sábado de manhã. Eu já fiz outra vez, com o mesmo nome, só que agora o conteúdo é diferente. É de como a gente pode evitar as doenças silenciosas. E dessa vez vai ser mais baseado ainda no autoconhecimento da pessoa, das mulheres que participarem, é mais especificamente para mulheres, mas se algum homem quiser participar também é bem-vindo. Mas para a gente perceber o quanto a gente está se destruindo, se suicidando todos os dias. Então, as doenças silenciosas, o que que elas são? Um suicídio lento, já preparando o mês de agosto. Camila, bem-vinda. Estamos já preparando o mês de setembro, no mês de agosto, mês de setembro, que é o mês do suicídio. Eu vou estar falando nesse workshop agora, dia 16, sobre como evitar as doenças silenciosas, que são essas doenças que vêm da irritabilidade, do ressentimento, da sensação de tempo perdido, da sensação de não ser capaz, do medo de falhar, todas essas coisas que são dores nossas, né? E como a gente pode transformar isso em força, entendendo o que acontece com a gente. O sintoma físico que mostra que a gente está rejeitando a nossa pedra, a nossa vida mesmo, né? A gente tem tensão muscular. Eu fiquei anos procurando um- uma causa, um tratamento para minha tensão. Tensão muscular. Eu terminava de fazer algo mais difícil, por exemplo, quando acabava uma live, eu estava cansada, como se eu tivesse trabalhado pesado por dias, de tanta tensão muscular. Então, por causa dessa crença de que a vida é complicado, o nosso corpo fica mais tenso e a gente precisa aprender a amar a nossa pedra para a gente parar com essa tensão muscular que não tem motivo para existir, porque senão a gente vai ter problemas de insônia. Normalmente, todo diabético, toda pessoa que tem doença crônica passa por fases de insônia muito forte e continua tomando remédio, né? Fadiga, cansaço, problemas digestivos, como eu já falei. Outro sintoma muito comum é o sistema imunológico, que vai baixando, que vai enfraquecendo, né? E outro sintoma também físico é dor de cabeça. A pessoa acha que dor de cabeça é algo que precisa ser combatido. Sempre é um alerta, sempre é um sintoma de que precisa ser feito algo, né? Então, qualquer sintoma que o corpo trouxer, ele vem para te alertar que algo você está rejeitando a tua pedra. Você não está vivendo a tua essência, né? Por quê? Porque quando a gente não assume a nossa jornada com leveza, com alegria, com disposição, enquanto a gente está vivendo, nosso corpo vai começar com mais sintomas. A quinta lei biológica da medicina germânica, ela explica bem isso. Tudo que teu corpo faz é busca de solução para te manter viva. Teu corpo não cria doença. Teu corpo está buscando solução quando ele produz a diabetes. Teu corpo está buscando solução quando ele altera a tireoide. Se você continuar acreditando que
problema da tireoide é doença, que diabetes é doença, você está indo para o caminho de autodestruição, de suicídio lento, porque você não está aprendendo a entender o que o corpo está te dizendo, porque você está ignorando o sinal, né? Então, gente, era isso que eu tinha anotado aqui. Mas o meu objetivo aqui, o meu propósito é que, diz assim, se você ainda acha que a vida é complicada, se você vive falando é complicado, é difícil, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer eu não consigo. Tem um monte de frases padrão que a gente usa, nós diabéticos, antes de nos tornarmos doentes crônicos, né? E essas frases padrão é, que são sinais de do que a gente pensa, do que a gente acredita, do que está por trás da nossa doença silenciosa, né? Então, sábado, dia 16, às 8h45, vou estar fazendo um workshop no Zoom, para quem quiser participar, quem quiser ver um pouco esse novo olhar para a diabetes, um novo olhar para as doenças silenciosas. Esse é o principal intuito, sábado. Aprender a entender os significados daqueles sinais que a gente continua ignorando. Não por causa de medo, mas se a gente entende por que o nosso corpo está trazendo uma dor de cabeça, por que o nosso corpo está trazendo irritabilidade, por que o nosso corpo está mostrando cansaço, aquela fadiga, ou por que você tem insônia, se você entender isso, você já tem meio caminho andado para a cura. Para não precisar mais combater o sintoma eternamente. Porque se você começar a tomar a medicação para insônia, alguns anos atrás era para eu estar tomando já, eu insisti muito para não tomar e graças a todo esse esforço, graças à minha fé em Deus também, eu consegui passar por essa fase e consegui entender por que eu estava com tanta insônia. Então, os sintomas eles vêm para nos alertar, para dizer que algo está fora do equilíbrio. Então, você que está aqui assistindo, quem for assistir a gravação também está convidado. Só mandar minha mensagem aqui abaixo e eu vou estar entrando em contato contigo para te dar mais informações.